Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos. Boa noite, queridas amigas, estimados irmãos, estimadas irmãs. É uma alegria poder estar aqui, mesmo que virtualmente, novamente, podendo participar deste momento de estudo, de trabalho, de confraternização. Rogamos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a proteção, que estejamos inspirados, intuídos para este momento,
em que aqui estaremos tratando do tema O Despertar da Consciência, falando das leis de Deus, do amor de Jesus por nós, dos seus ensinamentos sob a ótica da doutrina espírita a respeito deste assunto. Mas, antes de tudo, vamos fazer a leitura de uma página que está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição de número 40, intitulada Tempo de Confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, esta lição se refere à narrativa de Lucas, no momento em que os discípulos estão com Jesus no barco e começa a fúria dos ventos. E os discípulos, com medo do barco sossobrar, no momento em que Jesus estava descansando, ou, como diz a narrativa, dormindo, e os discípulos, então, acordaram o mestre, amedrontados. Jesus, então, lhes pergunta: onde está a vossa fé? Após ter acalmado o vento. Então, é um tempo de confiança, é um tempo de demonstração da fé. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que passamos por esse processo transicional planetário e que requisita-se de nós o compromisso e o testemunho da nossa fé, ou seja, da confiança em Deus. Vamos orar. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre amigo e Senhor, eis-nos aqui, nesse instante de estudo, de trabalho, de reflexão e de confraternização, mesmo de modo virtual. Rogamos a assistência amorosa dos Espíritos Consoladores, trazendo-nos o esclarecimento necessário, o fortalecimento do nosso bom ânimo e a coragem
para continuarmos lutando pelos caminhos da vida. Que a tua paz seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós aqui estamos, né, para conversar sobre o despertar da consciência, né? Nós fizemos uma pesquisa e hoje temos, todos nós, né, facilidade para essas pesquisas, principalmente pela rede da internet, no sentido de levantarmos alguns tópicos, né? E é claro que nos utilizando sempre de apontamentos da codificação kardeciana, das passagens de Jesus, e é o que queremos fazer. Mas nessa pesquisa que fizemos, nós encontramos então o seguinte texto, que diz assim: o despertar da consciência no Espiritismo é o processo de sair do estado de dormência espiritual e despertar os potenciais internos. É um processo de autoconhecimento que envolve a ampliação da percepção sobre si mesmo e o mundo. O texto é um pouco maior, depois nós vamos retornar a ele. Mas repetindo então agora este primeiro parágrafo. O despertar da consciência no Espiritismo é o processo de sair do estado de dormência espiritual e despertar os potenciais internos. É um processo de autoconhecimento que envolve a ampliação da percepção sobre si mesmo e o mundo. Nós encontramos em Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 14, a expressão: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Em outras traduções, e o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Este texto que agora há pouco nós lemos, né, começa dizendo que o despertar da consciência no entendimento do Espiritismo é o processo de sair do estado de dormência espiritual. Alguns autores, fazendo uma análise desse questionamento a respeito de como nos encontramos nós, cada um de nós, no sentido de entendimento da realidade existencial, do conhecimento da vida, chegam então a citar ou a caracterizar muitos dos nossos irmãos, e de repente nós podemos estar entre esses irmãos, como almas mortas em corpos vivos. Almas mortas em corpos vivos. Daqueles que fazem por fazer, daqueles que vivem por viver, daqueles que falam por falar, né? Cumprindo uma rotina prática e diária de coisas, mas sem estarem efetivamente vivos diante da sua própria realidade existencial. Poderíamos afirmar, e aí nos utilizando aqui de uma frase do nosso querido Richard Simonetti, tribuno espírita, escritor espírita de Bauru, já desencarnado, quando ele diz que não basta existir, é preciso viver, né? Querendo dizer com isso, então, que algumas pessoas existem porque cumprem uma série de compromissos, de tarefas, de deveres, mas em não estando avivados diante da realização dessas tarefas, ou seja, de não estarem despertos dos seus objetivos, das suas finalidades, muitas vezes fazendo sem entusiasmo, sem bom ânimo, sem coragem, né? Fazem por fazer. E aí existem, porque cumprem esta rotina prática e diária de coisas. Mas, se realmente estivessem percebendo a sua própria realidade existencial, aquelas atividades sendo realizadas com entusiasmo, sabendo porquê, tendo um porquê para quê, né? Objetivando atingir alvos de felicidade, então nós estamos realmente vivendo. De outra forma, estaríamos entre a consideração destas almas mortas em corpos vivos, cujos corpos
né? Ativados, é claro, pelo espírito, realizam atividades diuturnas, mas sem estarem realmente completamente, né? Realmente ou completamente inteirados daquilo que estão fazendo, no foco, né? Estado de dormência espiritual. Quando eu li, então, sobre esse estado de dormência espiritual desse texto e lembrei de Paulo aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, né? Então, nós podemos realmente estarmos vivos, existindo, vivendo, porque consideramos isto viver, mas estamos numa dormência espiritual, sem o entendimento mais amplo, sem a lucidez mental, sem uma lucidez consciencial diante daquilo que estamos fazendo e do que estamos vivendo, né? E aí, me lembrei de dois momentos em que Allan Kardec, no livro A Gênese, quando fala dos milagres, as curas de Jesus, reporta-se a duas passagens do Cristo, uma delas quando Jesus está diante da turba, da multidão, e é procurado pelo chefe da sinagoga, Jairo. E este solicita a Jesus o acolhimento, o amparo, o socorro, para que Jesus fosse até a sua casa atender sua filha, né, que estava com sinais de que enferma ou doente, em processo de morte. Quando Jairo está conversando com Cristo, um dos seus serviçais chega-se até ele e diz então que a moça havia morrido, né, que ela estava morta. E Jairo diz então a Jesus que então não mais adiantaria ir até lá. Mas Jesus insiste e diz que iria com Jairo até a sua casa. Quando lá chega, a moça com sinais aparentes de morte, e Jesus lhe diz: jovem, levanta e anda. E ela imediatamente levantou-se e andou, sendo considerado este um milagre realizado pelo Cristo, e que Allan Kardec, sob a ótica do Espiritismo, ou seja, da doutrina dos Espíritos, nos explica que Jesus, com certeza, não revogaria as leis de Deus, e se ela estivesse efetivamente morta, ou seja, com os laços do espírito já separados do corpo, perispirituais, não teria como retornar ao corpo. Mas Jesus, com a sua visão espiritual, percebeu que os laços perispirituais uniam ainda o espírito ao corpo. E Jesus chamou-a de volta, né? Ela estava num estado letárgico, com sinais aparentes de morte, mas não estava morta. E Jesus, numa ação do seu magnetismo, da sua palavra, da sua presença ali, chamou aquela jovem de volta, dizendo: jovem, levanta e anda. E realmente ela despertou e andou. Desperta, ó tu que dormes, né? E um outro momento é quando Jesus, também caminhando, como fazia sempre, identifica um féretro, né, um enterro do filho da viúva de Naim. E esta senhora chorava ao lado do caixão do filho. Jesus se compadece dela, toca o esquife, o caixão, e diz: mancebo, desperta e fala. Mancebo, desperta e fala. E ele despertou e falou. Assim como no caso da filha de Jairo, também o filho da viúva de Naim não estava morto, né? Mas com sinais aparentes de morte, num estado cataléptico. E Jesus, com seu magnetismo, assim como fizera antes, também chamou-o de volta e ele despertou. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, nós podemos sim estar num estado de dormência espiritual, quando não temos total compreensão, total consciência das coisas que se nos acontecem, e são muitas as circunstâncias que envolvem
a nossa vida humana, né, que está a depender da nossa maturidade espiritual. Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, chama de maturidade psicológica e espiritual, que corresponde também ao que Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ao falar dos bons espíritas, no item 4, ele chama de maturidade do senso moral. Então, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectiva, vamos desenvolvendo também as nossas capacidades emocionais. Com isto, vamos trabalhando as nossas habilidades que envolvem razão e sentimento, ou seja, a compreensão intelectual das coisas, mas também uma compreensão ou uma percepção emocional, sentimental, e isso nos faz agir, reagir, tomar atitudes, né? Nos comportarmos diante da vida. E tanto quanto nós amadurecemos psicológica e espiritualmente, amadurecendo nosso senso moral, nós vamos despertando a nossa consciência. Importante lembrar a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, de que as leis de Deus estão na consciência, escritas na consciência. Criados que fomos por Deus, espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, nós trazemos internamente em nós, ou seja, na realidade existencial do espírito imortal que somos, estas leis divinas. E tanto quanto vamos amadurecendo, desenvolvendo, progredindo, evoluindo, nós vamos despertando a nossa consciência, o que nos faz, então, despertar para um novo olhar, para um novo ouvir, uma nova escuta, para um novo falar, para um novo agir, porque nós vamos entendendo os compromissos que temos, acima de tudo, para com Deus, que é o nosso Pai. Também o nosso compromisso para conosco mesmo, e o nosso compromisso para com o próximo, e para com a vida, para com o mundo, né? E esta pesquisa que fizemos e que citamos há pouco, né, e que já lemos uma parte dela, diz então na sequência de que o despertar da consciência no Espiritismo pode trazer algumas mudanças, ou as seguintes mudanças, e aqui são dados alguns exemplos dessas mudanças, né? Nós realmente fomos criados para o progresso, para a vitória, para a felicidade. E o despertar da consciência vai nos conduzindo para esses alvos de felicidade. E nós vamos nos tornando vitoriosos sobre nós mesmos, enfrentando melhor as situações, compreendendo melhor as coisas, né? Quando já sabemos que nada acontece por acaso, que nada é em vão, que tudo tem um sentido, que tudo tem um propósito, que há um tempo para tudo. A própria página que lemos no início chama-se tempo de confiança, né? Tempo de fé, tempo de confiança, tempo de vivenciar Jesus, tempo de demonstrar aquilo que nós aprendemos. Então, nós vivemos hoje este tempo transicional planetário, separação do joio e do trigo, os tempos que são chegados, né? A formação de uma geração nova para se instalar na Terra em tempo de regeneração. E tudo isso está a depender desta nossa conscientização ou do nosso amadurecimento espiritual. Isso envolve mudança, isso envolve transformação, isso envolve a realização de algumas permutas. Joana de Ângeles, de forma muito didática, nos apresenta alguns exemplos dessas permutas, né? Quando ela considera 3 permutas: a permuta do ter pelo ser, a permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório pelo permanente. Permuta do ter pelo ser. Diante da nossa realidade existencial humana, enquanto estamos encarnados na Terra, entre o berço e o túmulo, a condição do ter, a chamada propriedade, né, o direito à propriedade, aquilo que temos para o viver, para
a nossa vivência na Terra enquanto estamos aqui encarnados. E que os espíritos, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, a responderem a Allan Kardec, quando ele perguntou se havia uma medida, de alguma forma, de uma felicidade em comum para todos os homens ou para as criaturas, e os espíritos responderam que, no sentido material, seria a posse do necessário. Então, quando nós temos a chamada posse do necessário, temos para viver, para sobreviver, para passarmos pela terra entre o berço e o túmulo, com condições para que o espírito se manifeste diante do corpo físico, mediante as suas necessidades de moradia, de vida, de saúde, de relacionamento, de trabalho, de vida em comunidade. Nós, então, temos esta posse daquilo que é necessário em termos dos bens de consumo e daquilo que pode nos oferecer comodidade e conforto. Mas nós, da mesma forma, devemos estar preocupados com o nosso ser, porque aquilo que temos enquanto estamos aqui, aqui ficará, no sentido material, do que nos foi necessário para a vida aqui na Terra. Mas aquilo que vai com o espírito, após a cessação da vida na matéria, na indumentária carnal, é realmente o patrimônio do espírito. Aquilo que o espírito leva consigo. Patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Então, por isso que Joana de Anjos diz, a permuta do ter pelo ser. Termos aquilo que precisamos ter, mas preocupados com o nosso ser, que é imortal, diante das nossas necessidades de sermos melhores, de sermos felizes, de sermos aceitos, de sermos atendidos, compreendidos, tolerados, e buscamos a condição de sermos perfeitos um dia. Por isso estamos em processo de autoaperfeiçoamento. Quando ela fala da permuta do ilusório pelo real, é que diante das nossas circunstâncias da vida terrena, que é transitória, nós passamos por situações em que muitas vezes nos iludimos. Criamos estados fantasiosos diante da realidade da vida, que é passageira, que inicia no berço, encerra-se no túmulo para o espírito durante a sua existência carnal, mas que, com certeza, prosseguirá, continuará a vida espiritual após a sua reentrada na verdadeira vida, ou vida espírita, ou mundo espiritual, ou plano espiritual. Então, a permuta do ilusório pelo real. Buscarmos a realidade da vida, o despertamento da consciência para a realidade da vida imortal. E com isso nós nos preocupamos, então, por assim dizer, com a nossa condição de seres imortais, não nos deixando ou não nos permitindo viver entre as ilusões do mundo, nos deixando arrastar pelos chamamentos terrenos, que são muitos. E aí ela fala da permuta do transitório pelo permanente. Nós vivemos esta transitoriedade terrena, mas há algo que é e que será permanente para o espírito, que é o seu patrimônio, aquilo que amealhou, aquilo que conquistou, aquilo que aquilatou para si mesmo numa condição de espírito, do que lhe é essencial. Então, essas permutas, nesse sentido, são importantes. E por isso que estas mudanças que o texto aqui diz, o despertar da consciência do espiritismo pode trazer as seguintes mudanças, ou algumas mudanças, algumas delas são estas, baseadas nestas permutas. A permuta do ter pelo ser, do ilusório pelo real e do transitório pelo permanente. Mas são dadas aqui alguns exemplos de mudanças. E o texto começa falando da mudança da visão do mundo. A mudança da visão do mundo. Quando nós estamos com as consciências despertas, o mundo, então, já não mais nos ilude, já não criamos um estado fantasioso para a nossa mente,
porque nós sabemos que estamos aqui de passagem, que entre o berço e o túmulo, este interregno, este período, esse interstício entre o berço e o túmulo é um período importante, que nós estamos em avaliação de desempenho, né? Processo de autoavaliação, que estamos fazendo das nossas vidas, por onde estamos andando, quais os caminhos que nós estamos trilhando, onde estamos colocando os nossos pés, de que forma estamos vivendo e convivendo no mundo. Então, muda para nós esta visão do mundo e de mundo. Vivemos num mundo ainda turbulento, momentos difíceis. Há, naturalmente, aqueles que já se dedicam ao bem, os que praticam a caridade, os que estão envolvidos em projetos e programas de benemerência, de filantropia, crescendo, progredindo, evoluindo. As igrejas, de modo geral, os templos, tratando dos ensinamentos do Cristo, das leis de Deus, mas quando estamos em comunidade pela vida, nós estamos com as chances e oportunidades de exercitarmos ou vivenciarmos aquilo que temos aprendido nos nossos templos e nos nossos estudos evangélicos e cristãos. E quando nós nos fortalecemos no sentido desta conscientização da realidade espiritual, muda a nossa visão de mundo. Nós sabemos que estamos no mundo de forma passageira e transitória, mas que temos uma cota importante, cada um de nós, uma cota de participação, de testemunho que cabe-nos a nós, individual e coletivamente. Nós não estamos no mundo sem uma finalidade. Nós não estamos aqui reencarnados sem termos um objetivo. O objetivo, naturalmente, é o do crescimento próprio, individual, do nosso progresso, mas também de colaborarmos com o progresso da humanidade. E diante das crises da sociedade, das crises coletivas, nós temos o papel, e aí Jesus nos trouxe, né, o código de ética, de moral das bem-aventuranças. Nós temos a oportunidade de buscarmos aplicar em nós aquilo que Jesus nos trouxe como bem-aventuranças, os chamados bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os misericordiosos, os mansos e pacíficos. Então, esse é todo um projeto pessoal e íntimo de cada um de nós para aplicarmos em nós mesmos o Evangelho do Cristo e sermos criaturas ativas, no sentido de semearmos o bem, semearmos a paz, de divulgarmos o amor, de cultivarmos o otimismo, a fé, a alegria. Então, o mundo pode estar difícil, complicado, mas, como se costuma dizer, o mundo tem a cor que nós pintamos, né? Então, se nós estamos de bem com a vida e compreendendo que vivemos no mundo com o objetivo também de darmos a nossa contribuição, muda a nossa visão de mundo, porque nós não ficamos só reclamando, não ficamos simplesmente trazendo os nossos queixumes, né, as nossas querelas ou malquerenças. Nós queremos, sim, exercer o nosso papel de cristãos, de discípulos redivivos do Senhor, daqueles que propagam a sua palavra, e não só porque falam de Deus ou de Jesus, mas porque vivem Jesus aplicando o seu evangelho, antes de tudo, em si mesmos e colaborando para que o outro também desperte para esta luz. Uma outra mudança que é sugerida neste texto é de que, com o despertar da consciência no Espiritismo e pelo Espiritismo, nós fazemos a transformação do que importa, né? A transformação do que verdadeiramente importa. E aí nós precisamos fazer uma análise nesse sentido de 4 vocábulos, né? Para que possamos entender, no sentido didático, o que é isto, né? Nós temos necessidades, né? Vamos lembrar aqui da pirâmide de Maslow, ou de Maslow, das necessidades, que começam nas necessidades primárias ou primeiras, necessidades de trabalho, de vida em família, de trabalho, de vida em sociedade, até o momento em que, no ápice
desta pirâmide, né, no cume, nós vamos encontrar as nossas necessidades de planificação interior ou de autocompletude. Mas nós vivemos um mundo de necessidade do ter e do ser. Nos esforçamos para que tenhamos a posse do necessário e busquemos as necessidades do ser. E aí voltamos naquela questão 922, quando os espíritos responderam a Kardec que a medida, de algum modo, né, de se ter uma felicidade que seja comum a todas as criaturas humanas na Terra, o sentido material, a posse do necessário, mas no sentido moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então é quando nós verdadeiramente trabalhamos com as nossas necessidades, mas despertamos esta nossa consciência para aquilo que nos seja não só necessário, mas também seja importante. Por isso que aqui o texto fala que é a transformação do que importa, ou do que verdadeiramente importa, né? Então nós vemos aquilo que é necessário, e aí temos uma escala de necessidades, mas daquilo que é necessário, mas daquilo que realmente seja importante. Sendo necessário e importante, nós despertamos então para aquilo que é realmente essencial. Então nós trabalhamos as nossas necessidades, vamos graduando a importância dessas necessidades e detectamos ou identificamos aquilo que realmente é essencial. E quando nós detectamos ou identificamos o que é essencial, nós então definimos as nossas prioridades, aquilo que para nós é prioritário. Então, por isso que aqui diz transformação do que importa. Então, o necessário, o importante, essencial e prioritário. Temos algumas prioridades também no campo das necessidades materiais, porque precisamos viver, sobreviver, cuidar do corpo e do espírito. Cuidamos da nossa casa, do asseio, ou da higiene da casa, do asseio corporal, da saúde física, nossos irmãos que ainda vivem em crise famélica, a crise da fome no mundo, do pão material, né? Ou dos países, ou cidades, ou estados, ou municípios que ainda têm crises sanitárias, temos ainda a convivência também com doenças, tivemos há pouco um processo pandêmico e que naturalmente melhorou, mas que ainda temos casos, né, que surgem ainda do Covid e de outras doenças. Então, a transformação do que importa é nós detectarmos o que é necessário, importante, essencial e prioritário, para definirmos as nossas prioridades enquanto estamos pela Terra. Nós retornamos do plano espiritual para o ambiente terreno, buscando este progresso, a melhoria de nós mesmos e a contribuição positiva no mundo, para que o mundo também melhore a partir da nossa mudança e da nossa melhoria, né? Então, estabelecemos, quando para cá nós viemos e aqui chegamos, nós estabelecemos algumas dessas nossas prioridades. Quando estamos aqui vivendo, no fronte das situações, né, nas circunstâncias da vida, diante dos muitos chamamentos, às vezes caímos pelos atalhos, né? Saímos da estrada real, nos perdemos em alguns caminhos que nos levam a cair, tombar, nos machucar. É claro que faz parte do aprendizado, esta queda, este tombo, este machucado, né? Até o momento em que nós nos apercebemos disso. E aí nos arrependemos, quando caímos em erro. E nós também nos perdemos, e Joana de Ângeles tem esta citação na sua linha psicológica transpessoal, de que muitas criaturas humanas, e quase que a sua grande maioria, né, se distrai muito. Se distrai muito. E por quê? Faz por fazer, fala por falar, vive por viver, né, levanta da cama por levantar, cumpre coisas, atividades, tarefas, às vezes reclamando, né? Não tem ou não cria objetivos, não tem um método, não tem um sistema para efetivamente atingir esses objetivos, de um processo metodológico do que realmente é viver, do que realmente é se importar com a própria vida, né?
Então, nós cuidamos da saúde física, mas precisamos cuidar da saúde mental, da saúde moral, da saúde emocional, da saúde relacional, da saúde espiritual. Quando nós despertamos a nossa consciência, nós, então, ativamos, né, a nossa consciência, o nosso foco, a nossa mente para esta realidade. Uma outra mudança aqui sugerida no texto é de que há o aprendizado de viver de acordo com a verdadeira identidade. Aprendizado de viver de acordo com a verdadeira identidade. Qual é a nossa identidade? Filhos e filhas de Deus, né? Espíritos imortais, seres reencarnantes, irmãos e irmãs de Jesus. Esta é a nossa identidade, espíritos imortais, filhos e filhas de Deus, criados para a vitória, para a felicidade. Então, nesse sentido, nós realizamos este aprendizado de vivermos de acordo com esta nossa verdadeira identidade, para que não nos percamos pelo caminho, para que não nos iludamos, né? É necessário cair na real. Né? Antigamente a gente falava assim, quando caía a ficha, né? Caiu a ficha, agora eu vi, agora eu enxerguei, agora eu sei. Esse processo do saber, do despertar, né? Do perceber, do identificar, depende também da vivência. Nós precisamos viver, nós precisamos estar em exercício, nós precisamos estar a caminho, né? Nós precisamos sair, estarmos em busca, conviver com o outro, para que possamos ter o resultado desta nossa participação e coparticipação no mundo. Porque nós coparticipamos da vida do outro e o outro também coparticipa da nossa vida, do nosso mundo de relações. E quando nós temos esta consciência da nossa realidade, nós de alguma forma buscamos contribuir para que o outro desperte também para a sua realidade. De modo geral, as doutrinas espiritualistas, as religiões, falam da alma, do espírito, né? Daquilo que é bom para o espírito, daquilo que é bom para a alma. Mas a doutrina espírita amplia esse conhecimento ao falar da reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, quando nos dá a própria identidade de seres imortais, construtores dos nossos próprios destinos, herdeiros de nós mesmos e vítimas de nós mesmos. O texto diz sobre a compreensão dos sentimentos, emoções e reações. Quando despertamos a consciência diante da nossa imortalidade, de filhos e filhas de Deus, de seres viandantes do passado, do primitivismo aos dias de hoje, das cavernas aos tempos de agora, da condição do átomo ao arcanjo, nós então vamos compreendendo melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções e até mesmo as nossas reações. Na verdade, nos preocupamos em não só em reagir, mas antes de tudo em agir, né? Porque quase sempre nós reagimos mais. Somos estimulados pela vida, o estímulo é um fator externo, e nós, estimulados então por esses fatores externos da vida, do mundo, do outro, da fala, da internet, das notícias, da televisão, nós reagimos diante de um estado motivacional, e este é um fator interno. Então, o estímulo, o fator externo, a motivação, um fator interno. O que tem nos motivado diante dos estímulos da vida. De que forma aquilo que nos estimula a vida tem encontrado em nós fatores motivacionais de positividade, de compreensão desta visão do mundo, realizando as permutas necessárias para que busquemos o que é permanente para o espírito e não fiquemos somente na transitoriedade terrena, cuidando da matéria, do físico, como se estivéssemos realmente cumprindo aí a nossa verdadeira finalidade. Despertamos a consciência quando compreendemos melhor os nossos sentimentos e as nossas emoções, o que envolve compaixão, carinho, amor. Né? É claro que nos debatemos ainda também com ressentimento, com a raiva, com a ira, com ciúmes, com melindre, porque como criaturas incompletas,
imperfeitos, criaturas incompletas, inacabadas, nós nos debatemos com situações que vêm do passado e que estão ainda presentes em nós, no nosso inconsciente e também na nossa persona, né? O que dá sentido ao nosso caráter, de como estamos percebendo o mundo, vivendo o mundo. Então, as nossas opiniões, as nossas compreensões do mundo, as nossas teses, né? Aquilo que conversamos com o outro, o que costumamos comentar, tudo isso é o resultado de quem somos. Quando compreendemos melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nos preocupamos com as nossas reações, porque essas reações são instintivas, impulsivas, elas vêm lá de dentro e elas nos trazem, às vezes, um material que vem do inconsciente, que nos influencia, porque em nós ainda vive, de alguma forma, o ser primitivo, né? Homens e mulheres das cavernas, os seres medievais, seres medievos, né? Duelamos, hoje mais com a oralidade, com o sentimento, com a emoção, com o falar, mas duelamos, né? De quando em quando surge em nós o ser uga-uga. Nós estamos hoje compromissados com esta realidade de um mundo que nós queremos que seja melhor, mais positivo, mais feliz, com a paz do mundo, com a felicidade das criaturas, tanto quanto nos preocupamos com a nossa felicidade. Então, precisamos estar mais conscientes dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas reações. De como temos reagido a cada momento, a cada circunstância, a cada episódio, né? Nós vivemos em variadas condições. Essas condições são plurais, multifacetadas. Num dia só, nós passamos, por assim dizer, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, pelas 4 estações do ano. Às vezes nós amanhecemos no verdadeiro verão e, de repente, até a hora do almoço, estamos no inverno interior, mental, né? Ou na primavera, ou no outono. E nós passamos desses estados emocionais, psicológicos, de alegria para a tristeza, de controle ou de equilíbrio para o desequilíbrio, para o transtorno, né? Para o conflito, rapidamente. Porque o mundo em que hoje nós vivemos de forma globalizada e tendo conhecimento das coisas em tempo real, isso de alguma forma interfere no nosso jeito de ser e nos influencia. E nós muitas vezes reagimos rapidamente, instintivamente, impulsivamente aos tais fatores externos que são os estímulos. E nos motivamos colocando para fora da nossa condição interna aquilo que nós estamos sentindo, percebendo e no grau das nossas emoções. E o texto termina falando ainda de uma outra mudança, que é a percepção de que os conflitos não são propriamente nossos, mas da forma como nós os vemos, né? É claro que nós trazemos conflitos internos pelo nosso estado ainda de seres incompletos. Mas os conflitos da vida, eles têm o colorido de como nós estamos vendo, percebendo ou identificando, né? Quando se costuma dizer assim, fulano fez uma tempestade em copo d'água. Aquele fulano estava entendendo aquele copo d'água como um processo de uma verdadeira tempestade nesse tal copo d'água. Com a nossa realidade espiritual agora mais consciente, para nós, aquele copo d'água não tinha ou não passava de um copo contendo água que ali estava tranquilo. Depende da visão, depende da percepção. Então, muitos desses conflitos, né, existentes nos nossos meios relacionais, família, sociedade, vizinhança, trabalho, eles não são só a exteriorização do que nós somos, do que outros são, mas muitas dessas situações ganham também o grau da nossa percepção. Para uns, será um copo d'água, e para outros, eles ali farão uma tempestade naquele copo d'água.
A vida passa, o mundo passa, as coisas acontecem, e nós aqui estamos como seres ativos, sujeitos ativos da nossa própria história. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos, optássemos, decidíssemos sobre as nossas próprias vidas. E, naturalmente, Deus nos tornou, diante disto, responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas opções e pelas nossas decisões. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. O estado de dormência espiritual em que podemos estar durante um determinado tempo, até o momento em que a vida nos convida à mudança, até o momento em que a vida nos chama, assim como Jesus, pelo seu magnetismo e pelo seu poder de amor, chamou de volta a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Nós aqui estamos vivendo, vivenciando as nossas vidas, convivendo com o outro, trilhando os nossos caminhos da maneira como queremos, porque Deus nos permite isso. Mas, naturalmente, colhemos obrigatoriamente o que semeamos livremente. E quando despertamos esta nossa consciência para esta realidade existencial do ser imortal que somos, e do quanto somos realmente construtores dos nossos próprios destinos e herdeiros de nós mesmos, a coisa muda, né? Então, ampliam-se para nós os horizontes. Nós conseguimos enxergar melhor, e a enxergar não só com os olhos carnais, mas enxergando aquilo que é essencial, que, segundo Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Nós conseguimos, então, agora ouvir e escutar, mas não só a sonoridade da vida ou o alarido do movimento diário da sociedade, mas nós conseguimos também ouvir a voz do mundo, e às vezes até mesmo no silêncio em que o outro se encontra, nós conseguimos ouvir do seu silêncio uma fala muda, oculta das suas dores. Nós conseguimos penetrar no olhar do nosso irmão, do nosso próximo, e numa condição empática, conseguimos até mesmo imaginar ou nos aproximar daquilo que ele está sentindo diante das suas dores, dos seus sofrimentos. As guerras, os conflitos humanos nos chamam a atenção para o nosso estado de compaixão, de piedade diante do sofrimento alheio. Nós aqui estamos para viver e conviver no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui para sermos com o outro, não tomando o lugar do outro para nós, não o acusando em nada e também não tomando o seu lugar. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isto. Na verdade, cada um está no seu lugar, no lugar que lhe é próprio. Nós aqui estamos no nosso, individual, que às vezes se torna indescritível, inenarrável, porque ninguém sabe o que a gente está sentindo por dentro e a gente também não consegue saber identificar na realidade o que o outro está sentindo. Essa é uma frase de Caetano Veloso, num de seus textos e de suas canções. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas Deus, o nosso Pai, nos conhece, tudo sabe, porque Ele é onisciente. Deus está conosco, está com o outro, está no mundo. Deus está em todo e qualquer lugar, porque é onipresente. Deus, nosso Pai, é o poder da justiça, do amor, da vitória. E Ele é o único poder. É este Deus que nós, então, nas nossas orações,
clamamos. Naturalmente, também agradecemos, louvamos, mas pedimos, clamamos pelo mundo, pelo outro, pelo próximo, por nós, para que despertemos as nossas consciências, para que abramos os nossos olhos, para que abramos os nossos ouvidos, tendo-os na condição do que Jesus disse, que tenham olhos, que vejam os que têm olhos de ver e que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E nós aqui estamos para permearmos os caminhos, para trilharmos as veredas que esperamos sejam veredas de paz e de luz, para atingirmos os objetivos que esperamos realmente alcançar, de sermos vitoriosos e felizes e espíritos perfeitos, que realmente alcançaremos um dia, mesmo que nos pareça que demore um pouco, mas um mundo que não dá saltos e que segue a ordem e a disciplina das leis gerais que regem o universo, nos exemplifica que nós também não sairemos de um ponto ao outro sem passarmos por todas as etapas necessárias, descobrindo-as nelas a importância, ou aquilo que é importante, descobrindo a sua importância e detectando ou identificando o que é essencial, e a partir dali definindo as nossas prioridades humanas, sociais, morais, éticas, psicológicas e espirituais. Que ouçam os que têm ouvido de ouvir, que vejam os que têm olhos de ver, e aqui estamos nós, para ampliarmos as nossas visões, nossa capacidade de visão de mundo, diante do despertamento da nossa consciência, saindo da condição de dormência espiritual, para realmente acordarmos a cada manhã, agradecidos a Deus pela nova oportunidade, agradecidos ao Pai por tudo que Ele nos concede como bênçãos e colocando os pés no caminho, firmes, resolutos, e lançando o nosso olhar aos céus, vivendo uma vida de horizontalidade, porque é a transitoriedade da vida terrena, mas verticalizando as nossas intenções na compreensão dos seres imortais que somos, criados para a felicidade, co-criadores com o Pai, irmãos e irmãs de Jesus. Na visão do poema Prenúncios, de Leonor Posada, o texto assim diz: que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixe-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. O despertar da consciência, tempo de confiança. Onde está a vossa fé? Muita paz.